boa noite, paz do Senhor, Deus abençoe alunos que estão presentes aqui ao vivo e alunos que vão assistir esta aula em algum momento. Essa é mais uma aula Escola Bíblica da Casa Apostólica Rompendo em Fé, sob a coordenação do pastor Mauro, que está aí nos apoiando desde o princípio. Foi ele que se interessou em estudar, em aprender, não é? E daí virou essas aulas. Então, glória a Deus pela vida daqueles que querem aprender, é a grande necessidade que temos, não é? Na verdade, eu não sei como é que um crente sobrevive sem conhecimento. Na verdade, é isso que acontece, ele só sobrevive, né? Quem não tem conhecimento, sobrevive. Agora, quem tem conhecimento, vive o reino, vive relacionamento com Deus, vive o projeto de Deus. Então, louvado seja Deus por aqueles que estão se achegando para participar. A aula, então, é gravada aqui pelo Skype e depois colocada no canal, fica lá à disposição. Temos o problema das nossas internets diversas, então às vezes temos problemas com som, temos problemas às vezes com imagem, mas a gente se esforça, acredito que no bojo a gente consegue aprender a matéria. Então, vamos nos esforçar para que a coisa aconteça hoje mais uma vez, né? Nós já definimos que a aula é feita através de uma oração inicial, de uma leitura bíblica, de um dos capítulos, seja do Antigo ou do Novo Testamento, e depois entramos no Cajado do Pastor, que é um material produzido pelo Ralph Mahoney, um ministro antigo americano, não é, que preparou um material para treinamento de obreiros ao redor do planeta, já que há muita dificuldade, principalmente na época que isso foi feito, de seminários bíblicos para os países do terceiro mundo. Né? Então, era uma época que estava concentrada na Europa e na América e a gente vivia de migalhas. Agora já a coisa melhorou, mas o material está aí e a gente pode explorar ele. Então, é isso que nós faremos nessa sequência. Então, antes de começar, eu queria pedir, então, para que cada um pudesse dar um alô aí, e depois das apresentações, breves apresentações, vejam, eu sei que vocês são todos ministros, vocês podem, de repente, falar 1 hora, mas é só dizer um oi, amém? E aí a gente faz a oração inicial e entra na leitura bíblica, tá bom? Podem começar a se apresentar, pode usar a sequência numérica que vocês têm, de 1 a 6, então vão se apresentando e a gente vai para a leitura. Deus abençoe a todos, podem se apresentar. Boa noite, sou Lídia Souza, profetisa aqui da Casa Apostólica em Marília. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Amém. Sou a Priscila, cooperadora Priscila, também congrego aqui na Casa Apostólica Rompendo Fé em Marília. E Deus abençoe essa aula, que a gente tenha mais um ensinamento aí para a nossa edificação. Amém. Amém. A paz do Senhor a todos. Shalom. Amém. Eu sou o pastor Mauro, né? Estamos cooperando aí e somando para aprendermos mais em nome de Jesus e que nós venhamos ter uma aula bem produtiva, que a palavra venha cair em terra boa para dar fruto, em nome de Jesus. Amém. Amém. O microfone está ligado, amor. Quem que é o 4? É o irmão. É o Edinho, vai lá, Edinho. Paz do Senhor, gente, boa noite. Eu sou membro aqui da Casa Apostólica aqui de Marília. Estamos aqui para aprender um pouco mais sobre a palavra do Senhor. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Estou aqui do ladinho, Cássia, esposa do Edinho, juntos para aprender um pouco mais da parte do Senhor, amém? Amém. 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 Aleluia. Pai Senhor, sou a pastora Marcela. Uma boa noite para todos, que possamos nessa noite aprender da palavra do Senhor e pôr em prática tudo que aprendemos nessas aulas. Amém. Glória a Deus. Então, são todos alunos bem-vindos, não é? Então, vamos agora nos unir a Deus em oração, porque é impossível aprender sem o Espírito Santo. E o Espírito Santo se moverá se nós o buscarmos. Então, que agora a gente possa entrar nessa dimensão de relacionamento mais profundo com Deus. Vamos orar, então, para isso. Amém? Amém. Deus e Pai, nós queremos louvar o Teu nome, celebrar... Deus, em nome de Jesus. Reconhecer que não há outro Bendizemos Deus, ao Senhor, não há outra Pai. rocha,
que não há outro soberano, e somente Tu és Deus para sempre. Essa é a Jesus. que o Senhor mesmo fez para nós vivermos e alegrarmos nele. Sim, meu Deus, em nome de É Jesus. invocar o Teu nome, ver Sim, meu Deus. tanto Pai, nós temos a convicção de que Deus Aleluia, para ouvir a oração que Jesus. fazemos aqui agora. Sim, meu Deus, em nome de Jesus. No mesmo Espírito, estamos unidos em nome de Jesus, crendo. Sim, meu Deus. E agora, porque estamos neste nome, o Senhor está presente para nos conduzir naquilo que o Senhor quer fazer. Sabemos em nome que de Jesus. nos últimos dias e há uma luta intensa para impedir que a gente compreenda qual é o nosso papel, qual a nossa função, tudo que há como herança em Jesus para nós realizarmos a tua obra. Então, nós te pedimos graça. Sim, meu Deus. Para que não apenas a tua unção venha sobre nós e que o teu Espírito nos guie, mas que também todos os inimigos do conhecimento, do entendimento, da sabedoria, os inimigos do reino, que se movem para roubar a palavra, sejam detidos agora. Talvez não sejam até mesmo operações demoníacas, mas sejam dificuldades, Senhor Deus, no nosso físico ou na nossa alma, questões que podem atrapalhar o desempenho do que podemos viver aqui. Então, pedimos que a tua presença seja aqui, Senhor Deus, nos que estão participando ao vivo ou quem vai assistir em algum momento. E a tua presença remova toda dificuldade para crescermos na graça e no conhecimento. Tanto as operações das trevas, quanto as dificuldades, Senhor Deus, físicas ou emocionais, sentimentais, qualquer coisa que esteja nos colocando desalinhados no teu coração, que isso seja removido. Sim, Pai. Quanto nos ajudamos, a tua unção, a tua presença, a manifestação da tua glória, paralise aquilo que quer nos roubar, que a gente cresça na graça e no conhecimento. Que os ambientes onde estamos, nossas casas, nossos lares, agora sejam cheios da presença da glória. Que agora com enfermidades, que haja cura. Se há algum tipo de opressão, que isso seja quebrado. Qualquer mal seja removido. E nós estejamos liberados para ouvir a voz do Senhor e crescer de maneira que nos tornemos instrumentos abençoadores nesse tempo. Se conosco, Espírito Santo, guia-nos a verdade, porque foi isso que Jesus disse. Não nos deixaria órfãos, mas enviaria um outro Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não vem para ver. Então, em nome de Deus, estamos crendo que o Espírito nos guiará. Que esse tempo de aula seja um tempo de adoração. Que isso suba até o de Deus com um cheiro agradável, um cheiro de celebração a Deus e o Senhor seja exaltado. Obrigado, Senhor. Nós oramos gratos a Ti, no precioso nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. Amém. Glória a Deus. Amém? Louvado seja Deus. Amém. Amém. Muito bem. Então, vamos iniciar fazendo a leitura bíblica. Se eu não estou enganado, é Gênesis 5:8, não é isso? Lemos Mateus 4, semana passada, foi isso? Foi, né? Muito bem. Então, acho que alguém que está com o telefone, com o microfone ligado, porque está cortando, tem várias vozes junto. Bom, aqui eu não estou ouvindo barulho nenhum. Fica tranquilo. Tem alguém tentando entrar, né? Alguém tentando entrar? Eu não sei como é o meu fone, amor. Você está vendo? Não sei. Não sei onde é que está a dona Lídia, que sumiu. Ah, o Fê deve ser o... Ah, tá. Mas ele já entrou com o microfone desligado. Fê deve ser o Felipe, né? É o Felipe. Bom, eu vou seguir aqui. Vou para a leitura, tá bom? Profetiza, confere aí se é o seu microfone que está ligado ainda, porque tem algum barulho entrando aqui, não é? Enquanto isso, eu já vou iniciar a leitura aqui. Bom, Gênesis 5. Gênesis capítulo 5 é um daqueles capítulos cheios de genealogias que normalmente quando vai ler a Bíblia pula, né? Já falamos na leitura anterior que é o seguinte, a gente se acredita de texto. A Bíblia, sabe o que é escrito? Toda a Bíblia é inspirada. Não conseguimos te escutar, cortou tudo. Ah, é? Fala, Felipe, Deus te abençoe. Seja bem-vindo.
Edinho, irmão Edinho, eu acho que é o seu que está dando interferência. O seu tá ligado, não tá, seu microfone? Então, eu não estou achando ele aqui, não. É no meio da tela, clica no meio da tela. Toca na tela que você vai ver. Vai ter Microfone. um Apareceu um microfonezinho. microfoninho. Isso. Se você clicar nele, vai ficar com um pauzinho, que ele tá desligado. Na hora que você for falar, você clica de novo e fala. Deu certo. Beleza? Isso, ótimo. Muito bem. O que eu estava falando? Assim, o apóstolo disse que toda a escritura é divinamente inspirada. O que é toda? Toda a escritura é o quê? Toda a escritura. Então, quando você resolve que um texto é estranho, que você vai pular, você está dizendo, você está discordando do que está escrito. Toda a escritura é inspirada. Há uma razão para aquele texto estar ali. Mesmo que você não compreenda qual a razão disso, faça a leitura em honra àquele que inspirou a escritura. Amém? Então, nós vamos ler Gênesis 5 e não vamos pular esse texto em nome de Jesus. Então, vamos lá. Gênesis 5 diz o seguinte: este é o livro das gerações de Adão, no dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. Então, Adão é o que é a semelhança de Deus. Muito bem. Homem e mulher os criou e os abençoou e chamou o seu nome Adão, no dia em que foram criados. E Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e pôs-lhe o nome de Sete. E foram os dias de Adão, depois que gerou a Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias que Adão viveu 930 anos e morreu. E viveu Sete 105 anos, e gerou a Enos. E viveu Sete, depois que gerou a Enos, 807 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Sete 912 anos, e morreu. E viveu Enos 90 anos, e gerou a Cainã. E viveu Enos, depois que gerou a Cainã, 815 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enos 905 anos, e morreu. E viveu Cainã 70 anos, e gerou Maalaleel. E viveu Cainã, depois que gerou a Maalaleel, 840 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Cainã 910 anos, e morreu. E viveu Maalaleel 65 anos, e gerou a Jared. E viveu Maalaleel, depois que gerou a Jared, 830 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Maalaleel 895 anos, e morreu. E viveu Jared 162 anos, e gerou a Enoque. E viveu Jared, depois que gerou a Enoque, 800 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Jared 962 anos, e morreu. E viveu Enoque 65 anos, e gerou a Matusalém. E andou Enoque com Deus, depois que gerou Matusalém, 300 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. E viveu Matusalém 187 anos, e gerou a Lameque. E viveu Matusalém, depois que gerou a Lameque, 782 anos, gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Matusalém 969 anos, e morreu. E viveu Lameque 182 anos, e gerou um filho, a quem chamou Noé, dizendo: este nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. E viveu Lameque, depois que gerou a Noé, 595 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Lameque 777 anos, e morreu. E era Noé da idade de 500 anos, e gerou Noé a Sem, Cão e Jafé. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Provavelmente você decorou esse capítulo, né? De tão simples que ele é, com tantas datas e números e sequência, né? Mas o que a gente pode observar nesse texto? Sei lá, a primeira coisa que a gente pode ver é que, lembra, eu disse para você que eu prefiro não
ensaiar antes do que eu vou falar, porque eu gosto que o Espírito possa nos guiar. Então, eu pego de leituras antigas, estudos antigos que eu fiz e aquilo que o Espírito trouxer na hora. Então, de repente, se você tiver alguma observação aí de coisas que você conhece desse texto, você pode adicionar, tá? Porque eu só consigo falar o que eu lembrar agora. Mas uma coisa que eu observo desde o princípio é isso aqui, esse início, destacando que Deus criou Adão à imagem e à semelhança dele, certo? Aí, quando vai falar do nascimento de Sete, fala que Adão gerou um filho à semelhança dele mesmo, certo? Então, Adão foi o que foi criado à imagem e à semelhança de Deus. Depois, se reproduz a partir de Adão, amém? Deus nunca mais colocou a mão no barro para fazer outros, mas a partir de Adão, não é? Vão havendo gerações a partir de Adão. Tá, aí vai começar a vir a sequência. Acho que foi na outra genealogia, a gente comentou, não é, sobre essa questão de que todo mundo pergunta, né? Mas como é que faz? Adão e Eva tiveram Caim e Abel, aí Caim matou Abel, como é que ficou o negócio depois? Como é que a coisa aconteceu? Então, comentamos que são esses filhos e filhas que agora são narrados aqui, porque a Bíblia pega aquele tema e fica centrado nele. Ela não pega o bojo das coisas, ela fica centrado nele. Então, agora, no 5 é que começa a falar que haviam filhos e filhas. Então, começa a se multiplicar, não é porque eles vivem muitos anos, estão numa condição em que o pecado já entrou, mas a influência do pecado é muito menor, a capacidade não é produtiva humana muito intensa. Então, fica imaginando esses muitos anos que eles viveram gerando filhos. Então, a terra foi povoada por estas famílias que foram chegando, e no princípio, não é, havia casamento dos primos, dos irmãos. Foi essa maneira que as coisas começaram no princípio, porque Deus começou a multiplicar a partir essa foi a maneira que ele utilizou para povoar a terra, não é? Lembra que aqui ainda não tem lei, não é isso? Então está tudo liberado e as coisas vão acontecendo. Não tem um limitador para isso. E o que também é interessante, não é, depois que o Caim matou Abel, ou há uma separação das linhas de desenvolvimento familiar. A árvore genealógica divide naquela linha que vai para o lado do Caim, não é? Normalmente uma descendência mais inclinada para o que é mal, e os descendentes de Sete, uma linha melhor inclinada para o que é bom. Ainda que mais lá na frente vai haver o pecado que está em nós, é uma coisa absurda. Então, o que vai acontecer é que vai acabar todo mundo entrando pelo funil, né? Ao ponto que quando chegar os dias de Noé, já está todo mundo corrompido, já está todo mundo... essa separação vai se perdendo. Essa é a tendência. Por isso que o Senhor vai interromper a sequência na terra, porque não tem jeito, não é? A coisa vai inclinando para o mal. O mal prevalece por causa da força do pecado. Então, o que Deus está fazendo nesses 2000 anos, tempo de graça, é pensando aqueles que são convencidos pelo Espírito a abandonar o pecado. Mas se a coisa seguir, é só você observar, não é? Os dias como estão ficando ruins, porque as trevas vão avançando e a humanidade vai se rendendo ao pecado. Então, no princípio, essa linha da descendência de Sete era mais santa. Era um povo separado, né? Era um povo que estava querendo ficar com Deus, enquanto a descendência de Caim não estava nem aí para Deus. Só que eles acabaram se mesclando e destruindo essa separação. Outro fato muito importante a ser observado é que aqui tem um sinal profético nessa descendência. Quando chega ali, versículos, deixa eu ver, 18, diz: e viveu Jered 162 anos e gerou a Enoque. Viveu Jered, depois que gerou a Enoque, 800 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Jered 962 anos e morreu. E viveu Enoque 65 anos e gerou a Matusalém. Esse nome é bem conhecido, não é? Matusalém é um nome conhecido. Quando fala em Matusalém, a gente lembra de longevidade. Matusalém, entre esses que viveram muito, é o que mais viveu, não é? Agora vamos tentar entender por que ele é o que mais viveu. Coisa da misericórdia de Deus. Porque, vejam, Enoque gerou Matusalém, não é? E o 22 diz que andou Enoque com Deus, depois que gerou Matusalém. Então,
Parece que ele tinha uma vida meio que comum, meio que normal, mas depois que ele gerou Matusalém, ele começou a andar com Deus. Provavelmente, quando Matusalém nasceu, Deus falou alguma coisa para Enoque, de maneira que ele falou, opa, é melhor eu grudar no pé de Deus, porque eu não quero ter problemas. Então diz, viveu Enoque 65 anos e gerou Matusalém. E andou Enoque com Deus depois que gerou Matusalém. 300 anos e gerou filhos e filhas. Ele mudou o ritmo de vida dele depois que ele gerou Matusalém. Provavelmente quando ele gerou Matusalém, Deus se revelou a ele e falou para ele de um juízo que estava a caminho. E aí ele pegou e falou, opa, vou grudar no pé do juiz. O único que pode interromper ou me livrar do juízo. Está entendendo o que eu estou falando? Todo mundo está ouvindo o que eu estou ouvindo? O que eu estou falando? Vocês estão ouvindo? Estão entendendo? Beleza. Então, ele começou a andar com Deus. Isso é o quê? Um sinal profético para mim e para você. Quantos de vocês aí sabem que o juízo está a caminho? Quantos de vocês aí sabem que o juízo está a caminho? Vocês só dá um sinal com a mãozinha assim, que se você está entendendo o que eu estou falando. Tem um juízo a caminho, não é isso? Então, vamos aprender com Enoque. Quando você descobre que tem um juízo a caminho, o melhor que você tem a fazer é grudar no pé de Deus, porque senão o juízo vai te pegar de calça curta. Então o Enoque pegou e começou a andar com Deus, não é? E ele de tal maneira começou a andar com Deus, que fez o quê? Deus pegou o Enoque e tomou para si. Amém? Agora você está entendendo que isso é um sinal profético? Nós estamos sabendo que é um juízo a caminho. O juízo é a grande tribulação, o dia do Senhor, o dia em que Deus vai julgar os pecados da humanidade, não é? E vai dar um aperto em Israel para levá-los a reconhecer que Jesus é o Messias e julgar as nações da terra, não é? E colocar as coisas em ordem. Então, esse é o juízo que está a caminho. Agora, se a gente olhar para essa história do Enoque e entender que ele percebeu que o juízo estava a caminho, ou seja, ele entendeu que o dilúvio estava vindo. Talvez ele não tenha entendido exatamente como ia ser, porque lá no livro de Judas, depois você vai ler lá, não é? O livro de Judas, você vai ver que o Enoque faz uma declaração lá. Ele diz que ele olhava e via que o Senhor estava vindo com todos os seus exércitos para operar o seu juízo. Então, ele teve uma revelação. Enoque teve uma revelação, que o juízo estava a caminho. Claro que ele não podia entender como que a coisa ia acontecer perfeitamente, mas ele entendeu que ia ter um juízo. Ele grudou no pé de Deus para escapar do juízo. E o que liga o juízo com o Matusalém é que provavelmente quando ele gerou Matusalém, Deus deve ter dito para ele que esse juízo ia se cumprir quando Matusalém cumprisse o seu tempo na terra. Não é? Por que a gente acredita isso? Porque não tem um motivo um motivo lógico para Matusalém ter vivido mais tempo que os demais. Né? Porque pela lógica, talvez quem tivesse viver mais era o Adão, o primeiro que foi nascido, mas estranhamente o Matusalém foi o que viveu mais. Por que viveu mais? Misericórdia de Deus. Como Matusalém era a marca, não é? Era o limitador para liberar o juízo, alguns acreditam que Matusalém morreu poucos dias antes de vir o dilúvio. Não é que ele conviveu, não é conviveu com o próprio neto, que era o Noé, não é? Mas acredita-se que ele morreu antes do dilúvio, ou seja, marcando que o tempo que Deus ia esperar para liberar o dilúvio era a vida de Matusalém. Por isso que ele viveu muito tempo, ou seja, misericórdia de Deus se renovando. As pessoas ficam falando, puxa vida, Jesus, desde que eu entendo por gente que se fala que Jesus está voltando, por que ele não volta? Porque misericórdia de Deus, tá vendo? Matusalém era o limitador para a manifestação do juízo. Deus podia ter dado para ele 500 anos. Quanto se ele morresse com 500 anos? Com 500 anos, assim que ele morresse, o dilúvio ia cair, ia vir. Mas a misericórdia de Deus estava esperando, dando tempo. Então, ele foi esticando a vida do Matusalém, esticando e esticando. Então, ele viveu mais por quê? Por misericórdia de Deus. Quando já não dava mais para segurar, ele morreu e então o Noé foi chamado para entrar na arca e veio o dilúvio. Amém? Então, o que temos que fazer? Aprender com Enoque, nos consagrar. Deus está esperando
não é que o seu povo acerte o passo com ele, e aí ele vai o quê? Nos arrebatar. O que ele quer falar da igreja é que a igreja está andando com ele. Eu e você temos que olhar para a nossa vida, não é? E ver, peraí, eu estou andando com Deus, de maneira que Deus me tome para ele. É o quê? Um tipo do arrebatamento. Essa retirada do Enoque da terra é um tipo do arrebatamento. Ou seja, um povo tem consciência do juízo, gruda no pé de Deus, se torna íntimo de Deus, e Deus vai acabar tomando esse povo para ele. Isso significa arrebatamento da igreja e imediatamente começando o juízo na terra. Veja, um texto que a gente vai olhar superficialmente e parece, pô, filho desse que era filho daquele, que era filho daquele, que gerou filhos e filhas, parece que não tem nada, mas toda a escritura é inspirada por Deus. Então, não pule textos, procure observar o que cada texto pode ensinar para mim e para você. Palavra de Deus, texto inspirado, aprendemos com o Espírito Santo, lendo tintim por tintim. Tem muita coisa que a gente vai ler e às vezes não consegue entender, mas continua lendo a Bíblia, porque a Bíblia explica a própria Bíblia. Então, tem coisas que você lê aqui e não entende, você está lendo lá na frente, você vai descobrir alguma coisa, volta lá. Quando você pegar termos que você fala, mas eu já vi esse texto aqui, agora com o advento do computador, essas coisas, você coloca lá na pesquisa, não é? Vai aparecer todos os textos que tem aqui lá, aí você vai lendo e comparando, você vai aprender, não é? Um outro texto, o que Deus quer falar ali na frente, você soma, subtrai, calcula, multiplica, divide e tal, vai chegar ao resultado do que é que Deus queria dizer, não é? Então, por isso que a gente lê Bíblia e não para de aprender, porque está cheio de coisa colocada nesses textos que às vezes numa leitura superficial a gente não consegue perceber. Amém? Glória a Deus, que esse texto e toda a palavra possa nos ensinar cada vez mais em nome de Jesus. Aleluia! Podemos seguir para o cajado, ou você quer falar alguma coisa sobre esse texto que você talvez tenha captado enquanto estávamos observando detalhes aí? Quer falar alguma coisa? Alguém quer falar algo sobre o texto que lemos aqui? Ali não. Tudo bem? Glória a Deus. Vamos seguir em frente? Amém? Glória a Deus. Vamos, apóstolo. Sim. Só avisar o Felipe aí, tá bom? da sequência que a gente está fazendo na leitura. Que ele é o próximo, então. Ele é o último, na verdade, né? Ah, tá. Então, Felipe, depois você faz leitura, você sempre lê. Você vai sair? É isso? Sim, eu estou na aula. Ah, muito bem. Então, Deus abençoe e depois você assiste lá no YouTube, tá bom? Deus abençoe. Vai na paz. Boa aula. Tchau. Até mais. Tchau. Muito bem. Então, vamos para o cajado. Então, veja só. Então, são 15 para as 9 e nós vamos até as 9h30. Deixa eu aumentar o zoom aqui. Nós vamos até as 9h30. E aí, nós vamos começar na letra L, na página 74 do cajado. Vamos começar na letra L. E eu gostaria de ver se a gente consegue terminar esses dois itens, né? Deus é eterno e Deus é imutável. Entrássemos no número 6 e conseguíssemos terminar este número 6. E para a próxima semana entrássemos no número 7. Então, vamos ver se conseguimos fazer isso, tá bom? Então, estamos vendo o caráter de Deus e as características de Deus. Então, nós já vimos que a bondade de Deus, já vimos que Deus é santo, reto e justo, amoroso e misericordioso, fiel e verdadeiro, que Ele é generoso. Estamos observando a grandeza de Deus, observando a onisciência, onipresença, onipotência, não é? E agora, vamos entrar aqui nesse ponto, letra L, que fala que Deus é eterno. Muito bem, Deus é eterno. O que é eterno? Eterno, nós estamos marcados para a eternidade. De onde estamos, vamos entrar, já estamos na eternidade. Estamos salvos, nunca mais vamos morrer, então entramos na eternidade. Agora, quando falamos da eternidade de Deus,
é que não encontramos nele também começo. Não dá para... A nossa vida tem um começo. A de Deus, não há começo, nem fim na questão de Deus. Então, quando falamos da eternidade de Deus, também não encontramos seu princípio. Então, aqui, o primeiro ponto diz assim, de eternidade a eternidade. 1 João 5,20. Então, quem vai fazer a primeira... Não é isso, não. Não é 1 João 5,20, não. É Salmo 90, 1 e 2. Salmo 90, 1 e 2. Número 1. Pode ler. Não esquece de pôr o microfone aí. Salmo 90, 1 e 2. Isso. Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração, antes que os montes nascessem e se formasse a terra e o mundo. De eternidade a eternidade, tu és Deus. Aleluia. Não dá para a gente imaginar o que é isso, não é? Não cabe na nossa cabeça eternidade. Como assim de eternidade a eternidade? Quer dizer, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que Deus não precisa de tempo, não é? E nós precisamos. Então, Deus, aqui a gente conhece o ontem, o hoje e o amanhã, não é? Mas, porque a gente não consegue imaginar uma coisa que é sempre. Então, assim como essa tela de computador está diante de mim, aí eu estou vendo as várias imagens de vocês, você está vendo várias imagens na sua tela, né? Imagina que cada imagem dessa fosse o passado, outro presente e futuro. Então, é assim que fica as coisas diante de Deus. Ele consegue ver tudo ao mesmo tempo. Ao passo que nós nem conseguimos imaginar como é isso. Como eu consigo ver ontem, hoje, amanhã? Como? Não sei. Eu só sei que Deus é de eternidade a eternidade, de geração em geração. Até por isso que às vezes ele fala uma coisa para nós, não é que ele está olhando para a gente, mas ele está vendo nosso último dos voos lá para trás e vendo nossos últimos dos netos lá para frente. Ele é Deus de gerações. A coisa que ele começou com o meu avô, está passando na minha vida, no fim vai passar pelos meus netos. Então, Deus é Deus de gerações, porque ele está na eternidade. Amém? Glória a Deus. Muito bem. Ele mesmo é o princípio e o fim. Apocalipse 22:13. Apocalipse 22:13. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Pois é, tem alguém assim? Só ele, né? Alfa e Ômega, princípio e fim, primeiro e último. Não é? Alfa e Ômega aí são as letras, primeira e última letra do alfabeto grego. Há uma grande possibilidade, não é, que como a língua desses dias em que o Novo Testamento foi escrito era o grego, né? Mas Deus normalmente se relaciona falando na língua hebraica. Então, provavelmente, ele falou as primeiras letras do alfabeto hebraico. Aleph e Tav. Esse, provavelmente, é o que ele é. Alfa e Ômega para nossa linguagem, não é? Mas Aleph e Tav para os hebreus. Louvado seja o nome do Senhor. Muito bem. Repete para nós a página, por favor. Eu mais o irmão Edinho. Não sei se ele encontrou lá, mas eu estou aqui meio perdida. 74, um número marcado à esquerda, em cima, seção B, não é? Seção B, concordância temática, seção B, página 74 da concordância temática, 74 da concordância temática, seção B. Tá? Enquanto vocês vão procurando aí, eu vou seguindo. Qualquer coisa, tá, a gente volta aí no assunto, tá bom? Okay. Então, aquele que era, que é e que há de vir. Apocalipse 1:8. Apocalipse 1:8. Sou eu. Vai lá. Só um minutinho. Apocalipse 1:8. Isso. E o segundo anjo tocou a trombeta, e foi lançado no mar uma coisa como um grande monte ardente em fogo, e tornou-se em sangue
a terça parte do mar. Tá batendo aí? Tá batendo essa leitura? Ah, não, eu li o 8:8, perdão. É. É 1:8. Isso. É. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é o que era, o que é, o que há de vir, o Todo-Poderoso. Amém. Glória a Deus. Só cabe para ele essas palavras. E é interessante que essas palavras, esses títulos, essas características se mesclam entre o pai e o filho, não é? Então, as características às vezes aparecem com o pai, às vezes aparecem com o filho. Por quê? Porque o pai é Deus e o filho é Deus. Amém? Então, Amém. encaixa-se encaixa-se para ambas as pessoas. Então, nosso Deus é trino e uno, mas manifestando-se em três pessoas. Nenhum antes, nenhum depois. Isaías 43:10. É o irmão. Vai lá, Edinho. Clica no microfone, irmão. Ele clicou alguma Saiu. coisa que não devia, saiu. Acho que ele clicou na câmera, né? Ou no vermelhinho lá, desligou. Daqui a pouco ele vai voltar. Tá. É Isaías o quê? Isaías 43:10. Um texto que eu Vou ler, gosto. então, depois ele lê o próximo, então. Certo. 43:10. É. Tá, só um momento. Tem alguém sem imagem, é a Lídia? Não, aqui para mim ela tá aparecendo. Isaías 43:10. O Edinho tá voltando, mas pode ler. Vós sois as minhas testemunhas do Senhor, e o meu servo, a quem escolhi, para que saibais e me creais e entendais que eu sou o mesmo. Antes de mim, Deus nenhum se formou, e depois de mim, nenhum haverá. Glória a Deus. Tudo bem, Edinho? Já voltou, né? Beleza. Fica tranquilo. A próxima leitura você vai ler. Fica tranquilo aí. Então, nós já vimos de eternidade a eternidade, princípio e fim, aquele que era, que é e que há de vir, e nenhum antes dele, nenhum depois. Deixa eu ver aqui. Podemos compartilhar da sua vida eterna. Vamos ler qual dos textos aqui, qual vai ficar melhor. Romanos 6:23. Romanos 6:23. Vai lá, Edinho, você que vai fazer essa. Clica no microfone. Aí. Ainda não entrou. É. Romanos 3:23. 6:23. Meia dúzia 23. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, muito bem. Então, nós estamos falando da questão da eternidade de Deus. Um Deus que é eterno é o que pode conceder vida eterna. Por isso que nenhum outro pode dar vida, porque nenhum outro é eterno. Então, Deus dá a vida dele, da fonte da vida dele, nos concede a vida eterna como presente. Uma vez que pecamos, deveríamos entrar na morte eterna, mas o Cordeiro experimentou a morte eterna para nos dar vida eterna. A vida de Deus nos foi concedida como era o projeto original de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Nossa, mas o tempo voa, né? Bendito seja Deus. Está difícil chegar lá onde a gente queria. Mas vamos lá. Muito bem. Agora entramos... não, ainda tem aqui mais uma, né? Ele é apto para conservar o que lhe entregamos. Eu não entendi muito bem esse item nesse assunto, mas vamos tentar pela leitura bíblica entender o que ele quer dizer. Então, ele é apto
para conservar o que lhe entregamos. Vamos ler, então, 2 Timóteo 1:12. 2 Timóteo 1:12. Profetiza. Eu? É. Eu tô boiando. Eu vou achar depois a minha página. Leu, você está com o texto aí? Bíblico? 2 Timóteo 1:12. 1:12. 2 Timóteo. Eu tenho fé que eu vou achar. Vai. Segunda Timóteo 1:12. Aleluia. E por isso estou sofrendo estas coisas. Todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Amém. Então, entendi agora por que esse texto está aí. É isso. Então, por causa da eternidade de Deus, ele não será demovido, ele vai permanecer. Então, o que foi entregue a ele, ele estará aguardando até o dia que a gente se encontre com ele. Por causa da eternidade de Deus, não precisamos nos preocupar. O que foi dado a ele, ele vai guardar para que a gente possa se envolver com isso quando nos encontrarmos com ele na eternidade. Amém? Porque ele é eterno. Por isso que isso pode acontecer. Agora entramos aqui na imutabilidade de Deus, ou seja, Deus é imutável, não muda. Eu acredito que esse Malaquias 3:6 é definitivo nesse ponto, não é? Abra aí, Malaquias, capítulo 3, versículo 6. É bem direto esse texto. Você, irmão. Sou eu vou ler. É a Priscila, né? De fato, eu, o Senhor, não mudo. Por isso vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. Muito bem. Deus não muda. Então, é algo que parecido com o que falamos semana passada. Nós temos que andar num nível de fé maior, porque o que Deus prometeu vai se cumprir. Ele não mudou, não vai mudar. É o mesmo Deus. Então, é isso. Deus é imutável, né? Então, eu vou ler rapidamente essa sequência aqui, sem as referências, só para a gente ver se há alguma coisa aqui diferente dessa questão. Então, portanto, a sua oferta de amor é totalmente digna de confiança. Ou seja, se Deus ofereceu o amor dele e não muda, ou seja, está valendo a oferta dele, não é? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre, não é? Isso já é o versículo bíblico lá de Hebreus 13:8. Então não há necessidade de ler, porque é isso que vai estar escrito lá em Hebreus 13:8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele não muda. Não muda como as sombras passageiras, não é? Deus é o Pai das luzes e não há nele sombra de variação, não é? E agora, esse último texto aqui, normalmente o último indicativo de cada um desses itens fala da característica que Deus tem sendo aplicada a nós, não é? Então, como estamos falando de imutabilidade, nesse último item ele está falando que essa imutabilidade uma hora vai nos alcançar. Quando nós entrarmos no estado eterno, nós também vamos permanecer imutáveis, não é? Mudaremos no sentido de que conhecimento vai ser acrescentado, mas a gente não vai ficar mais, não é, com risco de cair, levantar, trair o Senhor e essas coisas. Vamos nos manter naquilo que devemos ser, vamos alcançar a estatura de varão perfeito. Então, vamos ler a referência nesse último ponto aí. Vamos ler 1 João 3:2. Então, haveremos de ser transformados à sua semelhança. 1 João 3:2. Amém. É você que vai ler, né? Isso aí, vai lá. 3:2. Isso. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havendo de ser, mas sabendo que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é,
o veremos. Eita, Jesus, você já pensou? É bem Corpo assim. glorificado, nada de dor, nada de cansaço, nada de limitação mental. Eita, Deus, eu não vejo a hora. Não, é muito maravilhoso. O Evangelho é tão magnífico que acho que é por isso que a gente fica incrédulo, porque é muita bênção, né? Porque a gente sofre tanto aqui na Terra e a gente é tão ruim, a gente já fez tanta maldade, que dá para imaginar que Jesus desceu do céu e veio aqui na Terra, ele pegou essa podridão nossa e para dar a glória que ele tem, ou seja, nós seremos semelhantes a ele. E é isso que está escrito nessa palavra que acabamos de ler. Então, tem que ter ânimo, tem que ter fé, tem que ter vibração, vou fazer a obra de Deus, fazer a obra com intensidade, pensando, eu vou me desgastar quando precisar me desgastar, porque, como o próprio apóstolo disse, não é? Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior se renova de dia em dia, porque nós estamos caminhando para ser como é o nosso Senhor. Então, ânimo e fé para caminhar essa jornada aqui, porque tem essas promessas maravilhosas, tá bom? Então, vamos ser intensos nessa vida que temos que viver aqui diante do Senhor para glorificar o seu nome, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Estão me ouvindo, então, né? Aleluia. Glória a Deus. Bendito seja o Senhor. Aleluia. Muito bem. Tá. Encerramos essa parte, entramos no número 6. O que Deus faz, né? O que Deus faz. Introdução. Nessa introdução, vemos aqui, no princípio Deus criou o céu. Gênesis 1:1. Não vou pedir para abrir, não, né? Porque isso aqui é bem conhecido de todos nós. No princípio, Deus criou o céu, e todo mundo conhece Gênesis 1:1. Então, foi aí que provavelmente os anjos foram criados. Então, quando a Bíblia diz, no princípio, Deus criou o céu, não é? E, na verdade, o texto bíblico diz, criou o céu, e aí envolve toda a dimensão celestial. Então, acredita-se que, nesse ponto, Deus tenha criado o céu e que tem lá no céu. Então, os anjos, os seres espirituais, foram criados aqui, nessa condição, quando Deus criou o céu, não é? E a criação da terra e dos céus, não é? Na sequência de Gênesis 1 até 31, tem a ver com a terra e as regiões próximas da terra, não é? Então, num primeiro momento, as dimensões celestiais, não é? As celestiais em níveis paralelos, não é? Agora, fala aí, Renata, Deus abençoe, seja bem-vinda. Amém. Deixa eu te explicar aqui. Depois você desliga seu microfone, tá bom? E quando você for falar ou fazer alguma leitura, você liga o microfone. Suas leituras devem ser sempre após a pastora Marcela, que é a última a ler nessa equipe que a gente tem aqui. Então, quando a pastora Marcela fizer uma leitura, a próxima é sua, tá bom? Entendeu, Renata? Entendeu tudo isso que eu te falei? Não. Tem que voltar aqui. Para achar o microfone, clica no meio da tela que você vai ver ele. Ela sumiu. Ela saiu. Acho que ela foi desligar o microfone e apertou o desligar. Mas tá bom, daqui a pouco ela volta, a gente tenta de novo. Mas eu ia dizer aqui uma coisa sobre como esse versículo aqui começa. Está entrando ali de novo. Esse versículo aqui, veja como ele é interessante. Então, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Muitas vezes isso acontece numa leitura bíblica. Por isso você tem que ler com cuidado. Por que você tem que ler com cuidado? Você está vendo? No princípio, Deus criou o céu. Está se referindo a um momento da história. Depois, e a terra está se referindo a outro momento da história. Então, se a gente lê superficialmente, a gente não percebe essas coisas. Não é? Tem um texto lá em Daniel que num versículo só está falando de 3 momentos diferentes. Então, precisamos prestar atenção quando fazemos leitura. Por isso que não existe leitura bíblica a jato. A não ser essa que você faz de manhã antes de sair, ou à noite antes de dormir, aquela leitura basiquinha, né? Então, você faz a leitura de um versículo, às vezes assim, para uma inspiração, para aquele momento tal. Mas se você vai ler,
estudando, você tem que prestar atenção por causa do nível de profundidade que é o texto bíblico. Você tem que imaginar que Deus, nesse livro, colocou segredos eternos. Então, cada versículo é importante. Tá bom? Então, nessa introdução, a gente observa o que Deus faz. Deus cria, não é? Estamos observando que Ele é o Criador. Então, na letra B, começa a se desmembrar melhor aí a questão da criação. Então, o que primeiro se destaca aqui é que Deus criou o universo do nada. Quem é que pode criar do nada? Só o Todo-Poderoso, não é? Então, acho que não precisamos fazer essa leitura. Todo mundo conhece Gênesis 1:1, né? No princípio, criou Deus os céus e a terra. Então, se você for voltando, você vai chegar num momento em que você vai encontrar só Deus. Só Deus. Então, pensa, ainda que em algum momento, lá na criação da terra, Deus começa a falar a elementos, você vai perceber quando você estiver fazendo a leitura, depois você lê o seu Gênesis 1 lá, e você vai perceber que Deus fala com coisas, né? Quando ele quer, ele olha para a terra e ele fala que ele quer os animais. Então, ele cria da terra é que saem os outros seres. Mas, se você voltar um pouco mais atrás, não existia ainda. Você vai chegar num momento que só existe Deus. Então, de onde é que Deus criou as coisas? Do nada. Nosso Deus é poderoso para criar do nada. Não é? Então, não limite Deus. Então, o povo diz, por que nós estudamos Bíblia? Para a gente parar de ser crente mole. Para a gente parar de ser, eu acho que, não é, Deus não vai fazer isso. Deus não... A gente limita demais Deus. Deus cria do nada. Ele não precisa de matéria-prima. Depois, porque ele quer, ele usa matéria-prima. Mas se ele quiser falar e as coisas virem à existência, ele pode, não é? E o que é pior aí na sequência do estudo, não é? Então, daqui a gente vê que ele pode criar do nada. O pior na sequência é que Deus é apto para refazer, ou seja, ele pode criar do nada, destruir o que ele criou e criar outra vez. Então, não limitemos o nosso Deus, não é? Veja aqui nessa questão dele refazer, vamos ler Isaías 65:17. Isaías 65:17. Eu já nem sei quem que vai ler. Quem é que vai ler? O Edinho? Quem é que lê agora? É o Edinho. Manda bala lá. Isaías 65:17. Chegando. Vai lá. Pois vejam, criei novos céus e nova terra, e as coisas passadas não serão lembradas, jamais virão à mente. Eita doideira, né? Olha aí. Então, ele cria novos céus e nova terra. E o que é mais louco aqui é que nós estamos lendo aí o livro de Isaías. Isaías viveu 700 anos antes de Jesus. Então, 700 anos antes de Jesus vir, Deus está falando da novo céu e nova terra que ainda vai se manifestar depois do arrebatamento, depois da grande tribulação, depois do milênio. Então, está muito longe isso. Mas 700 anos antes de Jesus, ele já sabe. Por que ele pode fazer isso? Porque ele anuncia o fim desde o princípio. Nosso Deus é Deus, não é historinha de religião. Nosso Deus é Deus. Então, não podemos viver um evangelho medíocre. Então, ele, primeiro, tem poder para criar do nada. Aí ele tem poder para destruir o que ele criou e criar outra vez, fazer de novo. Então, não limitemos o nosso Deus. Aleluia! Muito bem. E ele disse que isso que ele criou, quando ele terminou de criar, o pecado ainda não tinha entrado, ele disse, foi muito bom, né? Conhecemos isso. Depois, não vamos ler essa referência, mas lá no final da criação é uma realidade. Ou talvez devemos ler. Vamos ler. Então, Gênesis 1:31, né? Gênesis 1:31. Deus dizendo que... Pode ler. E viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. E foi tarde e amanhã o dia sexto. Porque sabe, as pessoas dizem hoje, né? Não, se Deus existisse, o mundo não seria como tá, ele não está vendo nada, ele não está preocupado com nada. Não, quando ele terminou a criação, não era do jeito que tá, estava perfeito, era muito bom. O problema não é? Que quando chega em Gênesis 3, o homem cai, o pecado entra, e aí virou o que virou, não é? Então,
A gente que conhece Deus ele não precisa que ninguém defenda ele. Mas eu e você precisamos saber por que nós podemos continuar crendo em Deus. Porque nesses últimos dias vão atacar a palavra e atacar Deus como estão fazendo com muita intensidade. E às vezes o crente ficaria meio coronguinho sem saber o que responder. Então, por favor, seja consciente de que o nosso Deus não erra, não falha, não tem desvio nenhum. Ele é excelente e perfeito. Quando ele terminou de criar, ele olhou tudo e falou, esse negócio aqui... Aliás, ele criava e dizia, tá bom, tá bom, tá bom. Quando ele criou a mim e a você, que as pessoas nesses últimos dizem que o problema que tem na Terra somos os seres humanos, quando Deus colocou o ser humano na Terra, foi que ele disse, isso aqui é muito bom. Então, o problema é o pecado, tá bom? Que, aliás, foi inspirado por Satanás, e como tínhamos uma queda para... Não é queda para queda, entramos nessa, mas Jesus veio resolver o problema e está resolvendo em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Bendito seja o nome do nosso Rei. E a hora voa, 9h12. Vamos tentar acelerar aqui o negócio. Vamos lá. Tá. Deixa eu ver aqui. Foi muito bom após a criação? Tá. O problema do mal vem após este período da criação. Tá. O problema do mal vem do homem e não de Deus. Então, aqui precisa avaliar. Vem do homem, não é? Mas você tem que entender que vem do homem após Satanás entrar na história. Não é? Então, veja, nós tínhamos a inclinação, a abertura para pecar. Não é? Isso estava lá dentro de nós. Mas, se não houvesse a sugestão, acredito que nós não teríamos caído. Não é? Então, o problema vem de uma associação de Satanás com a fragilidade humana. Porque, veja, o que Satanás disse foi... não, cara, foi assim que Deus disse? Não, na verdade, o que acontece é que Deus sabe que no dia que vocês comerem, vocês serão como Deus. Parece que ele só falou assim, vocês serão como Deus. E parou. E depois disse, sabendo o bem e o mal. Ou seja, ele destacou, não é? Que vocês serão como Deus. Lembra por que Lúcifer foi removido dos céus? Porque ele escolheu que queria ser como Deus. Certo? Então, quando ele entra no jardim, ele já sabia o que ele ia fazer. Eu preciso colocar na cabeça dessa gente que eles podem ser como Deus, provocá-los a isso. Essa é que é a desgraça humana, não é? Que mais do que desobedecer a Deus, isso certamente feriu o coração de Deus, desobedecer. Mas essa desobediência estava mostrando que o coração do homem também, assim como Lúcifer queria ser que nem Deus, o homem também queria, ou seja, se tornar independente de Deus. E até hoje, o que acontece, não é? Se você avaliar as questões do planeta, como os governantes estão conduzindo as coisas, ou seja, a ONU, a Organização das Nações Unidas, está ensinando as nações, eles fazem tratados, que, aliás, o Brasil já assinou, eles levam isso para as nações inteiras, não é? Rompendo com os princípios bíblicos, que levam a humanidade a depender de Deus, não é? Mas essa mentira que Satanás falou lá no jardim, continua sendo dita hoje. Nós não precisamos de Deus, nós podemos viver sem Ele. Então, é por isso que esse sistema vai culminar no governo anticristo, porque dia após dia as nações estão se rebelando contra princípios que estão previstos na palavra. Então, essa mentalidade não saiu do sistema. Satanás continua liberando esse entendimento. Para que Deus? Né? Deus tem medo que a gente alcance o lugar dele, mas se a gente se esforçar, a gente toma o lugar dele, não é? Então, é por isso que a queda foi necessária, porque tinha que quebrar esse crescimento a fim de Deus preparar um caminho de retorno, que é Jesus Cristo. Amém? Entendemos essas questões aí? Muito bem. Posso dar sequência, né? Posso. Muito bem. Deixa eu ver aqui. Tá. Então, foi muito bom, tá, até chegar à criação. Tá. A criação é atribuída à Trindade, ao Pai, ao Filho, que é a palavra, e ao Espírito Santo. Então, a criação não é só do Pai, a criação não é só o Filho, a criação não é só o Espírito. Mas a Trindade está envolvida. Lembrando que essa expressão Trindade você não encontra na Bíblia, não é?
Mas você encontra o Pai, você encontra o Filho, você encontra o Espírito Santo. E você percebe que, ainda que o nosso Deus seja um só, há três pessoas distintas. Então, essa é outra coisa que a nossa cabeça limitada não consegue processar, mas é uma realidade. Não é? Lá no batismo de Jesus, o Pai está no trono, Jesus está aqui na terra encarnado e o Espírito Santo vem sobre ele. Então, e nós sabemos que nosso Deus, nós não temos três deuses, nós temos um Deus. Então, há um compartilhar, não é, entre essas pessoas da divindade, não é? Então, na criação, esses três participaram, não é? As referências estão aí. Então, nós vamos ler. Então, quem lê agora é quem? Quem que lê agora? Renata. Tá, Renata. Renata, então você vai abrir sua Bíblia, prepara a sua Bíblia para ler Romanos 11:36, mas não lê ainda não, só abre aí, Romanos 11:36. Aí é você, né, Marcelo? A próxima, né? Profetiza Lídia, começa de novo. Tá. Aí a profetisa Lídia vai ler João 1, de 1 a 3, João 1, de 1 a 3, e o Mauro vai ler Gênesis 1, 2, para confirmar esse envolvimento do nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo na criação. Então, Renata, Romanos 11:36, profetiza Lídia, João 1, de 1 a 3, e Pastor Mauro de Gênesis 1, 2, tá bom? Então, é a Priscila, não é? Priscila é a segunda, Pastor Mauro é a terceira. Não sei, alguém levantou a mão aí, então tá bom. É a Priscila, depois da Lídia. Então, no lugar do Mauro é a Priscila. Muito bem. Mas cadê a Priscila? A Priscila tá ali, tá bom. Então, vamos lá. Renata, tá pronta aí? Tô. Então, manda a bala aí no Romanos 11:36. Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Muito bem. Então, aqui está falando do Deus Pai, não é? Então, envolvido na criação dele, por ele, para ele são todas as coisas. Muito bem. Profetiza Lídia, né? João 1:3. 1, de 1 a 3. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, estamos falando aqui do Deus Filho. Então, está dizendo que as coisas não poderiam ser criadas sem ele. Então, já vimos que o Pai participa da criação, o Filho participa da criação, e agora, Gênesis 1, 2. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, estamos aí também vendo o Espírito Santo envolvido na criação. Então, o Pai, o Filho e o Espírito estão incluídos na criação. Então, estamos vendo que nosso Deus, o que Deus faz? Deus cria, não é? Como nosso Deus é tripartido, então o Pai, o Filho e o Espírito, todos eles participam da criação. Glória a Deus. E temos só mais 10 minutos, então não vamos conseguir chegar onde queríamos, mas vamos ler mais um pouquinho aqui. Deus criou todas as vidas humanas. Muito criador, claro, vai criar as vidas humanas. Então vamos ler aqui Isaías 42, 5. Agora é o pastor Mauro, né? Amém. Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu, e espraiou a terra, e a tudo quanto produz, que dá a respiração ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela. Então, Deus dá o fôlego, Deus dá o espírito, Deus dá a vida. Então, a vida é dada pelo Criador. Então, essa é outra coisa que Deus faz nesse processo de criação, né? Deus criou todas as forças e poderes espirituais. Colossenses 1, 16
17, Colossenses 1, 16, 17. Vai lá. Vai, Vardinho. 16 e 17? 16, Colossenses 1, 16 e 17. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam trono ou sobrenaturais, poderes e autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Amém. Então não tem como nenhum poder espiritual, principado, potestade, príncipe dominador, hóspede maligna, trono, seja lá o que for, não pode ser Deus. Não é? Eles querem ser deuses, mas não tem, porque eles foram criados, não é? Deus é quem criou todas essas forças e poderes com propósitos específicos, né, para a glória dele mesmo. Dentro desse mesmo entendimento, fica claro que só ele pode destruir os espíritos. Por isso que a guerra espiritual é um negócio, é um pega. Muitas vezes o que a gente faz é remover a operação deles ou paralisar, mas o único que destrói é o Senhor, e há um tempo determinado para isso. Vocês lembram lá daqueles espíritos que estavam lá em Gadara, eles disseram, falaram para Jesus, você veio atormentar a gente antes do tempo? Ou seja, tem um tempo para a destruição deles. Fora disso, não há, somente quando Deus pode aprisionar, pode levar para algum canto, não é? Mas a destruição tem um momento para ser operado, e esse poder está conectado a Deus. Ele é quem destrói os espíritos. Amém? Então, mesmo que a gente esteja se revestindo em oração, eles podem tocar na gente ainda, causar algum tipo de... Tocar é uma coisa, destruir é outra, não é? Então, veja só, a guerra espiritual é cheia de meandros e cheia de milindres, porque são questões estratégicas. Não pode esquecer aquela lição que tivemos. Batalha espiritual é tribunal, entende? Deus, o juiz, o Pai, não é isso? Jesus, o Deus Filho, o advogado de defesa, e as trevas são os promotores. Então, os ataques são planejados de acordo com as nossas falhas. Então, Deus avalia em que estágio estamos e o que Deus pode obter com um ataque. Deus nunca quer nossa morte ou destruição, mas ele avalia quanto podemos crescer. A velha história de Jó, não é isso? Então, Jó era uma bênção, mas ele podia crescer. Deus permitiu o ataque, não porque qualquer demônio pode nos tocar. Então, houve lá uma avaliação da situação, não é? Então, vem aquele que se considerava que estava tendo um prejuízo, Satanás considera-se dono da terra por causa do pecado, e tinha um fulano lá, não é? Que estava sendo preservado no território que Satanás considerava dele. Então ele estava se sentindo injustiçado, era isso que Satanás pensava. Esse aqui é um pecador como qualquer outro, por que eu não posso destruir? E aí Deus fala, não, o cara é santo, não é? Quando Deus observa o que está acontecendo, Deus faz a leitura e fala, Jó pode crescer com isso. E permitiu, não porque qualquer demônio pode nos tocar. Deus pensou no quanto Jó podia crescer, tanto que cresceu e pôde ter uma unção ainda mais forte e multiplicada, né? Então, veja, essa noite mesmo eu percebi um confronto sendo armado. Eu percebi quando as trevas vieram, cercaram aqui a casa e estavam pensando em me atacar, não é? Mas Deus misericordiosamente me livrou do ataque. Ele me pôs para adorar. Nenhum demônio me tocou. Eu percebi a opressão vindo, mas eles não me tocaram, não é? Então, agora eu posso sair por aí dizendo, não, demônios não podem tocar. Deus avalia a situação. O que vai acontecer? Talvez Deus pudesse ter visto uma fragilidade. Falou, não, se esse ataque acontecer, eu vou perder o cara e eu não é o meu alvo. Talvez quando eu amadurecer um pouco mais, ele possa falar, não, agora o ataque pode acontecer porque, primeiro, ele não vai morrer e ele ainda vai amadurecer. Então, de repente, pode acontecer uma coisa fora totalmente
que fora dos planos, como aconteceu com Jó, mas porque Deus objetivava o crescimento. Então, o que eu falei aqui foi que nós não podemos destruir demônios. Nós não temos poder para isso. Temos poder para repreendê-los. Então, ao repreender, Deus vai avaliar se ele vai mover um anjo para isso, se ele vai simplesmente levar o demônio a reconhecer nossa autoridade, o demônio vai obedecer e se afastar. Então, mundo espiritual é cheio de regras e cheio de situações. Você não pode pegar uma coisa e falar, o padrão é esse aqui. Então, o que é padrão? Jesus venceu as trevas e tem todo o poder para isso. Então, quando você fala em nome de Jesus, eles vão se submeter àquilo que Jesus, como nosso advogado, pleitear, não é? E aí, nós vamos obter. Então, você sempre, eu e você, estando na posição, estando em Jesus, sempre, nunca devemos nos encolher e dizer, não, demônio muito poderoso, eu vou fugir, né? É que eu tenho assim, às vezes eu durmo e eu começo a ter sonhos de luta, né? Então, num sonho eu começo a ter a luta espiritual, né? Num sonho. O sonho normalmente é a percepção do que está acontecendo, não é? Então, às vezes é a percepção do que está acontecendo, ou de algo que vai acontecer, ou de algo que está sendo pleiteado. Às vezes a coisa está acontecendo ainda no campo do tribunal, às vezes a coisa está acontecendo lá. E Deus, para preparar a gente para o que pode acontecer, ou porque às vezes está uma brecha, então ele começa a nos dar uma maneira de perceber que a gente precisa consertar alguma coisa. Enquanto isso, no sonho eu começo a ter uma luta espiritual e clamar e começo a repreender no sonho esses demônios, entendeu? Você tem que lembrar sempre na repreensão, sempre pensar em que posição você está. Sempre avaliar, normalmente antes de repreender, dar uma avaliada na sua posição, ver qualquer possibilidade de brecha aberta, não é? Por via das dúvidas, confessa pecado, se arrepende, confia que o sangue te lava, aí passa para o ataque, porque o adversário normalmente nos ataca avaliando, ele já leu, já viu, tem um buraco ali, falou uma bobagem, percebeu algum semblante que ele falou, esse semblante aí é de algum tipo de qual é a palavra que eu estou procurando? Discordância de alguma orientação que Deus deu, ele avalia, ele não consegue ler nosso pensamento, mas ele avalia nosso posicionamento e fala, eu vou entrar nessa brecha aí. Então, por segurança, é sempre bom, antes de confrontar as trevas, fazer toda a leitura possível de si mesmo, não é olhar para si, não é? E aí, ter convicção. Em Jesus, debaixo do sangue, nós estamos seguros. Amém? Amém. Isso aí. Bom, e com isso, temos aqui 1 minuto, então nós vamos parar nesse ponto aqui, não é? Que é o Senhor quem destrói os poderes das trevas, não é? Nossa, a gente ficou bem longe do ponto que a gente ia chegar. É que se multiplica, não é? As coisas vão aparecendo detalhes e a gente... Mas o importante, eu não sei, vocês acreditam que esteja sendo frutífero o estudo para que de alguma maneira seja proveitoso? Com certeza. Amém. Então, porque às vezes eu vou tão devagar que eu fico preocupado que a gente está, às vezes, perdendo tempo, mas estamos aprendendo. Muito bom, muito bom. Então, amém. Então, glória a Deus, aleluia. Então, tá, nós já chegamos no 30, mas alguém quer fazer alguma pergunta, talvez, dos assuntos que falamos, ou alguma coisa que talvez quando a aula foi começar você queria perguntar, e a aula foi acontecendo, você não perguntou, sei lá, tem alguma coisa que você quer, antes que a gente faça a oração final, quer fazer algum comentário, quer falar alguma coisa, antes de nós terminarmos, alguma coisa aí, alguma questão que está no ar, quer perguntar alguma coisa do que falamos, ou do que já estudamos anteriormente? Nada? Tudo bem? Eu quero fazer uma observação. Sim. Quando a gente estava lendo sobre a questão de o tempo profético do nascimento de Matusalém, posicionamento de Enoque, eu vejo Deus sempre nos dando alertas de que o tempo está chegando do juízo, que Ele está nos preparando para algo.
E é engraçado que quanto mais parece que Deus vai falando essas coisas conosco, a tendência é essa questão de adormecer espiritualmente falando e não se posicionar dentro do que Deus, na verdade, fala. Há um recuo, na verdade, ao invés de nós queremos tanto entrar dentro de Deus, então, é para eu poder fazer isso, eu vou me prontificar, me preparar para estar mais em Deus, a gente parece que, ao invés de se preparar para isso, para poder Deus poder nos tomar, a gente se distancia do foco daquele que Deus está estabelecendo. E muitas vezes Deus está querendo usar a nossa própria vida como um sinal profético para aqueles que estão nos vendo, e ao invés de nós sermos o sinal de que há um divisor de águas acontecendo, a gente sai do foco. E deixamos de andar com Deus, deixamos de ser o sinal para alguém, porque Enoque foi um sinal. Matusalém, quando nasceu, deu a ele um tempo ali, né? Foi um divisor de águas, e Deus está todo dia querendo gerar algo em nossas vidas para ser um divisor de águas, mas muitas vezes a gente não está conseguindo permitir a Deus estar tão perto de Deus como Ele tem nos chamado, a ponto de as pessoas olharem para nós e identificarem o Senhor em tudo quanto nós fazemos e em tudo quanto nós, no nosso dia a dia, vamos trazendo à vista das pessoas. O motivo ainda é o mesmo. O problema é que essa época é uma época de sono. Então, assim, as pessoas ouvem, mas o esforço para lutar contra o sono ainda é pequeno, não é? Se não houver um investimento integral em vencer a sonolência, a gente vai ouvir, mas não consegue reagir, né? Então, é muito importante que nos mantenhamos, assim, atentos, brigando, porque o sono é uma realidade para todos nós, né? A parábola diz que todos dormiram. Então, não tem nenhum de nós que não tenha a dificuldade de vencer o sono. Na verdade, a nossa vontade é realmente deitar eternamente em berço esplêndido e ficar esperando a morte chegar, né? Porque é uma opressão muito grande. Então, pensa, se a gente pensar, a gente tem uma história bíblica de 6.000 anos, né? A gente tem da queda até Abraão, 2.000 anos, de Abraão até Jesus, 2.000 anos, e de Jesus até aqui, 2.000 anos. São 6.000 anos de história bíblica. Se a gente pensar, não é que o sono do início até agora só cresceu, então nós estamos sob uma opressão gigantesca, não é, pesando. Então as pessoas têm que ter consciência disso e lutar para ficar acordado. E não apenas ficar acordado. A Bíblia diz que não é só manter a luz acesa agora, né? Tem que ter reserva de azeite. Então você tem que acordar e ainda construir uma reserva. Como que eu construo? Jejum, oração, adoração, leitura da palavra. Debaixo de cansaço. Então, é um esforço grande para a gente não perder o que a gente conseguiu. Não é? Que cada um mantenha a vigilância para que ninguém tome a nossa coroa. Então, essa é a dica, esse é o esforço que cada um pegue, então, essa leitura bíblica como referência e perceba, o juízo está chegando e há um risco de que o juízo chegue e a gente perca o arrebatamento. O arrebatamento, veja, é para um modelo de pessoas. Quem? Os que se agarraram ao Senhor. Então, o arrebatamento não é para crente, não é para quem carrega a Bíblia. O arrebatamento é para quem gruda no pé de Jesus. Não é? Então, precisamos de uma intensidade. Tem que vencer o cansaço. Tem que um detalhe muito importante sobre os últimos dias. Está escrito lá em Hebreus 10. Não deixando de congregar, quanto mais se aproxima aquele dia. Então, veja, a nossa tendência agora é o quê? Bom, agora a gente tem internet, a gente... a gente pode diminuir nossas frequências, mas o texto diz, não deixando de congregar, quanto mais vai se aproximando daquele dia. Ou seja, quanto mais perto do arrebatamento, maior a necessidade de congregarmos. Então, por quê? Para juntar as brasas. Porque de repente, um dia que eu estou desanimado, o outro está animado. Aí eu estou quase caindo, o outro vai lá e me puxa. Não é? Aí um dia que eu
estou animado, o outro está caído, eu vou lá e puxo. Por isso que está escrito. Não é não deixando de congregar. Quanto mais se aproxima o arrebatamento, precisamos estar próximos para um sustentar o outro. Não é? Então, participarmos juntos da aula é importante. Estarmos lá na congregação juntos é importante, ou seja, um dando força para o outro, porque é natural que haja um desânimo no ar. E para a gente vencer isso, temos então que cooperarmos uns com os outros e chegar no final da jornada. Amém? Amém. Glória a Deus. Muito bem. Então, como fazemos de costume, um dos alunos aí faz a oração final para nós terminarmos em nome de Jesus. Então, quem se habilita? Normalmente o pastor Mauro faz essa oração, mas é bom que cada aluno faça, cada semana faz, né? Se ninguém se apresentar, ele vai ter que fazer. Aleluia. Aí, Edinho, já entra aí na estreia. Vamos lá. Sempre quem estreia faz oração. Aleluia. Pai querido, queremos neste momento te agradecer, ó Deus, te louvando pela aula que tivemos neste momento, Senhor, por este período, diante da tua presença, na tua graça, que o Senhor possa trazer, Senhor, sobre as nossas vidas esse entendimento, esse aprendizado, e que ele venha servir para nós, Pai, para edificar as nossas vidas e que nós possamos, assim, Pai, passar o teu evangelho à frente, Senhor, com sabedoria, para que as pessoas possam ter o entendimento, Senhor, para que as pessoas possam entender o que é o verdadeiro evangelho, Senhor. Que o Senhor possa, neste momento, estar abençoando a vida do apóstolo, a vida da profetisa Lídia, e de cada irmão que está neste momento, ó Pai, aprendendo junto conosco, que nós possamos realmente entender, ó Deus, a tua palavra. Eu te agradeço, ó Pai, e te louvo, que o teu nome venha a ser eternamente exaltado, ó Pai, e que o Senhor possa estar abençoando a vida de cada um, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, Pai. Amém. 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 Aleluia. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Então, muito Amém. bem. Foi bom contar com todos vocês participando dessa aula. Não é? Semana que vem, se Deus permitir, nos reunimos na próxima quinta, buscando o Senhor nosso Deus e aprendendo quanto mais o Senhor nos ajudar. Então, queria incentivar você a explorar daquilo que já vimos, para a gente escafunchar mais coisas, pegar coisas que a gente não entende, não sabe, justamente para a gente poder discutir questões, né, que possa ajudar no enriquecimento do nosso aprendizado, tá bom? Deus abençoe vocês, não é? Glória a Deus por cada um. Amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Se vocês, assim que vocês se despedirem, eu vou dar aqui o encerramento da transmissão. Se alguém quiser falar mais além do encerramento, pode continuar, não é? Mas eu quero que vocês deem a despedida para mim poder encerrar a transmissão. Rapaz, Deus abençoe a todos, Amém. em nome de Jesus. Amém. Glória Amém. a Deus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. A paz. Boa noite Amém. a todos. Amém. Glória a Deus. Amém. Vou encerrar Amém. então. Deus abençoe. Amém. Tchau, tchau. Paz, abraço. Tchau. A Amém. paz. Deus abençoe. Tchau.